Olá, muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nosso assunto agora é um programa de socorro emergencial ao SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, o sistema que busca ajudar as pessoas nas diversas vulnerabilidades sociais que ela tem, os idosos, as mulheres em situação de violência, população de rua, os menores em condições de vulnerabilidade. O Sistema Único de Assistência Social é fundamental num momento como esse de pandemia, de perda de empregos, mas a pandemia veio no momento em que o SUAS estava diminuindo o seu financiamento, e por isso o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, está propondo um socorro emergencial a esse sistema da ordem de 4 bilhões de reais. Deputado Danilo Cabral, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema tão urgente, tão necessário. Olá, Lincoln, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Bom, é o projeto de lei 4292 de 2020, já apresentado depois, inclusive, de termos observado aí que a economia brasileira deve... 1 em cada 3 brasileiros precisou do auxílio emergencial, mas não é só dinheiro que resolve o problema das pessoas. Ele é fundamental num momento como esse, mas é muito importante também, é esse o papel que desempenha o Sistema Único de Assistência Social, é você ter quem acolha, quem ajude a resolver determinados problemas de vulnerabilidade que só dinheiro não resolve, né, deputado? Olha, Lincoln, o SUAS é o principal instrumento de proteção social da população vulnerável do nosso país. É uma conquista que já temos com mais de 30 anos, desde a Constituição de 88, o Estado brasileiro passou a reconhecer que a política de proteção social, ela não é um favor, como foi visto durante muito tempo, ela é um direito do cidadão. E da Constituição para cá, a gente teve esse direito reconhecido, nós tivemos a Lei Orgânica da Assistência Social e logo em seguida a estruturação desse sistema que trata, enfim, da proteção social, só para dar um número de hoje, de quase 70 milhões de brasileiros que estão, por exemplo, diretamente envolvidos recebendo o auxílio emergencial. Mas o fato é que, de alguns anos para cá, notadamente a partir de 2016, 2017, quando a gente viu chegar políticas públicas, tiveram o seu processo de esvaziamento a partir de cortes nos seus recursos. A Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, que eu presido, ela foi criada justamente no momento de contingenciamento do orçamento do SUAS lá atrás, em 2017. E de lá até cá, a gente vem, ano a ano, fazendo, enfim, embates com o próprio governo, com a área econômica do governo, para que a gente preserve o orçamento do SUAS. Ora, se isso já era importante antes da pandemia, tendo em vista aí todo esse quantitativo de pessoas que é necessário proteger no Brasil, com a chegada da pandemia, isso reforça a importância desse sistema. Os efeitos da crise não é só do ponto de vista sanitário, com a quantidade de mortes que a gente tem, ela é do ponto de vista econômico e do ponto de vista do aumento da vulnerabilidade social. Isso é um dado real. Então, o que é que ocorreu mais recentemente? A gente já chegou com a Covid, quando chegou no Brasil, chegou com o SUAS já com um rombo de 2 bilhões de reais até 2019 no seu orçamento, fruto de déficit de orçamentos anteriores. No orçamento de 2020, a gente teve aí um contingenciamento da ordem de 40%, fruto de uma portaria, a 2362, que foi editada pelo governo federal. E para o orçamento de 21, que chegou agora à Piloa, já tem um contingenciamento de quase metade do orçamento daquilo que é a gestão e serviço de SUAS. No momento que a gente está mais demandando da proteção social, na prática a gente está tirando recursos dessa proteção social, e aí, enfim, viabilizando um conjunto de serviços que precisam ser prestados nos CRAs, nos CREAs, no Centro de Fortalecimento de Vínculo, naqueles que estão em população de rua, essas pessoas que você acabou de falar. Agora, deputado Danilo Cabral, a expectativa é de que esses 4 bilhões sirvam para compensar o rombo de 2 bilhões ou que eles complementem. Pergunto isso porque pouca gente está atenta para o fato de que, nesse ano especificamente, o governo tem, digamos assim, um relaxamento das regras fiscais justamente para fazer frente
à pandemia, né? Tem o chamado orçamento de guerra, regras especiais para os, entre aspas, gastar o que for necessário. Inclusive, há muitas reclamações no Congresso que o governo não está gastando tudo que poderia gastar, tudo que foi autorizado a gastar. Como é que está a expectativa em relação a esses 4 bilhões? Eu gostaria de saber, inclusive, a expectativa em relação à construção do acordo necessário para transformar esse projeto de lei em realidade. Olha, primeiro, que a fonte de fato que nós estamos propondo para isso é justamente o orçamento da guerra. Foi uma iniciativa que o Congresso Nacional aprovou para que a gente pudesse dar todas as condições necessárias ao governo federal, né, de adotar as medidas de enfrentamento à pandemia. E o fato é que a gente viu no decorrer de março até cá, Lincoln, um conjunto de iniciativas serem adotadas para isso. Nós aprovamos, por exemplo, o recurso com renda básica, o auxílio emergencial, fruto do orçamento da guerra, o plano de apoio a estados e municípios, o auxílio que foi dado a bancos, o auxílio que foram dados às empresas. Recentemente tivemos planos emergenciais específicos, legítimos, como foi a lei Aldir Blanc, como a gente aprovou recursos, por exemplo, para os esportes, para a própria agricultura. Há poucos dias nós aprovamos exatamente também 4 bilhões de reais de socorro ao setor de transporte. Ou seja, quando a gente coloca essa proposta dos 4 bilhões para o plano emergencial da assistência social, primeiro, a gente está colocando uma proposta que foi fruto de um amplo diálogo, de um diagnóstico que foi feito com um conjunto daqueles que militam na pauta da assistência social, com colegiados gestores municipais de secretários de assistência social, com o Fórum Estadual de Secretários Estaduais de Assistência Social, com o Conselho Nacional de Assistência Social, Fórum dos Usuários, Fórum dos Trabalhadores, ou seja, essa pauta é uma pauta consensual entre governadores e prefeitos. E, ao mesmo tempo, o valor que está sendo proposto, 4 bilhões, ele, de alguma forma, ele supre os 2 bilhões que a gente tem de déficit, que chegamos até 2019, e o déficit que temos para a execução de 2020, que daí perto de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. E, considerando o custo-benefício que isso representa e o que já foi aprovado para outras áreas, ou seja, é uma situação completamente dentro dos padrões que estão sendo aplicados nas diversas medidas que estão sendo adotadas pela Câmara. Eu tenho a clareza e a convicção, até pela mobilização que isso também está levando. A gente apresentou essa proposta depois de várias audiências públicas que foram realizadas com os que militam na assistência social, que a gente vai ter também, da parte dos parlamentares do Congresso Nacional, a mesma sensibilidade para aprovar que tivemos nos outros planos emergenciais. Perfeito. Deputado Danilo Cabral, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar sobre esse assunto, que é urgente tanto que o senhor já conseguiu as assinaturas necessárias para que a matéria seja votada, essa urgência incluída na pauta imediatamente, socorrendo aí os CRAS, os CREAS, os Centros de Referência de Assistência Social, os centros POP que atendem a população de rua, os centros de internamento de menores infratores, as casas que abrigam as crianças em situação de abandono, os idosos em situação de abandono, ou seja, é um sistema amplo de atenção à população vulnerável que precisa realmente, nesse momento, de uma atenção especial. Muitíssimo obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Lincoln. Até a próxima oportunidade.